Vamos ver os melhores momentos da partida enquanto a gente comenta. O Rizek ficou chateado com o péssimo público nas duas semifinais, mas o jogo foi interessante. Eu vou te dar uns números para a gente começar a comentar. Posse de bola foi muito equilibrado. O Flamengo teve 53%, 47% do Vasco. Finalizações, o Flamengo bem mais, 15 contra 9 do Vasco. Jogos aéreos, bolas aéreas na área do Flamengo, 7 contra apenas 2 do Vasco da Gama. Isso aí dá mais ou menos um panorama do jogo ou é muito pouco? Olha, o Flamengo jogava pelo empate, né? E para quem já jogava pelo empate, o Flamengo conseguiu ser superior ao Vasco o tempo todo, o que acho natural, porque o Flamengo tem hoje um time e um elenco bem superiores ao Vasco. E as apostas do Vasco hoje, por exemplo, eu acho que o Vasco aposta muito no Wagner. E a atuação do Wagner hoje foi muito apagada, entre outros jogadores. Vocês repararam nas entrevistas de pós-jogo que os dois jogadores falaram em razão, em emoção, em equilíbrio. O Flamengo entrou em campo muito preparado para não entrar no jogo emocional do Vasco. O Vasco tem jogadores, o Rodrigo principalmente, capazes de desestabilizar o adversário, de transformar um jogo, se não numa guerra, pelo menos num jogo emocional, ao ponto de criar desequilíbrio e comprometer a parte técnica. Era o que alguns jogadores, ou no todo, o Vasco costuma e queria fazer. O Flamengo não entrou, e não entrou corretamente. E na prática, para um time que jogava pelo empate, a verdade é que o Flamengo não correu nenhum risco. Em nenhum momento a gente achou que o Vasco esteve perto de ganhar o jogo. Muito pelo contrário, o Flamengo é que esteve mais perto de vencer o jogo com uma vantagem maior. Eu achei o Diego muito feliz e equilibrado quando ele disse na saída do primeiro tempo sobre não tem guerra, que é futebol, a gente tem uma disputa, falando também para os torcedores dos dois times, já que o momento é tão delicado nas arquibancadas e no entorno dos estádios. O Flamengo estava com isso na ponta da língua porque deve ter sido doutrinado. Zé Ricardo deve ter trabalhado muito isso no dia a dia, no vestiário, eles entre eles, para não entrar no jogo emocional. Foi muito triste o que cercou esse jogo, né? A violência, a desorganização da Federação do Rio de Janeiro e o desgoverno do Estado do Rio de Janeiro, que você tem hoje 2 estádios usados nos Jogos Olímpicos e eles estão fechados para o futebol hoje, né? E jogaram em Los Lários, no caso do... E o Fluminense jogou em Los Lários, o clássico foi em Volta Redonda, não dava para esperar grande público nesses 2 jogos, e a gente tem, somando 2 semifinais de Taça Guanabara, menos de 10 mil presentes. Agora, fora isso... Esse clássico no Engenhão, você acredita que teria um bom público? Não, acho que no Maracanã ele teria a chance de ter um bom público pela quantidade de turistas que tem aqui, e se, nesse momento, o futebol do Rio fosse algo atraente para quem visita a cidade. Sabe, é bacana, vale a pena e é um jogo no Rio de Janeiro. Infelizmente... Tem que ser promovido também, tem que ser, claro, tem que ser vendido como uma atração turística também. Tem que ser pacífico, tem que ter segurança para ir. Infelizmente, nada disso hoje se faz presente no Rio de Janeiro.